Felipe, você já falou sobre ela hoje, rapidamente voltamos ao assunto. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, é mais uma a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para obter o direito de ficar em silêncio na CPI da Covid. O depoimento da capitã Cloroquina, como ela é conhecida, está marcado para a próxima quinta-feira. A secretária do Ministério da Saúde foi convocada pelos senadores para esclarecer, entre outros pontos, a defesa que faz da cloroquina, que é ineficaz para o tratamento da Covid-19. Em depoimento ao Ministério Público Federal, a Mayra Pinheiro diz que foi responsável por organizar visitas a hospitais de Manaus no auge da crise da saúde com o intuito de difundir o medicamento. Ela responde a uma ação por improbidade administrativa junto de outras 6 pessoas, entre elas o ex-ministro Eduardo Pazuello. O general vai depor a CPI da Covid na quarta e poderá, por decisão do STF, calar sobre si, mas vai ter de falar a verdade sobre terceiros. A semana de depoimentos vai começar amanhã com outro ex-integrante do governo Bolsonaro, o ex-chanceler, ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo. Os senadores aliados ao Palácio do Planalto temem o desgaste com as falas dos ex-ministros, tanto do Ernesto quanto do Pazuello. Eles são tidos como sem habilidade política e temperamento explosivo. Pois é, aliás, uma coisa geralmente é consequência da outra, né? O temperamento explosivo, muitas vezes, não em todos os casos, é consequência da falta de habilidade como um todo, né? Não só da falta de habilidade política. Eu estava justamente comentando a respeito disso no caso do Jair Bolsonaro, que tem esses momentos de explosão quando ele está com raiva, quando ele está acuado, quando ele está desesperado, porque ele não tem muito recurso intelectual, habilidade verbal para poder distinguir os elementos em jogo, poder se posicionar com argumentos sólidos. Não, ele faz toda aquela compactação numa bravata de propaganda e sai distribuindo ataque para tudo quanto é lado. O Ernesto Araújo entrou no governo Bolsonaro por não ser justamente muito diferente disso. E é parte dessa tribo da claque virtual bolsonarista que tem os seus inimigos, independentemente das circunstâncias. Então é um pessoal, eu acho até generoso falar em ala ideológica, né? Porque é uma turma mais doutrinária, eles têm assim umas regras estabelecidas e eles não se curvam à realidade dos fatos. Eles simplesmente tentam adaptar os fatos às suas e não digo nem ideias, porque não são ideias deles, mas a repetição de ideias pré-concebidas. É o que eles fazem, por exemplo, durante uma pandemia em que a China é o fornecedor de insumos para a vacina, eles ficam lá atacando a China porque a China é o sistema de governo de esquerda, ditatorial, etc., então tem que atacar o tempo todo. E é assim que funciona a cabeça deles. A Organização Mundial da Saúde, ela é um organismo desses internacionais que querem ditar as regras no mundo todo e tal, então tem que ser atacado independentemente das circunstâncias. A União Europeia, então tem que ser atacado independentemente das circunstâncias. E olha que eu já fiz críticas a todas esses organismos, países, sistemas, etc. Tive posições divergentes em relação a boa parte dos comentaristas no Brasil, na época da relação do Reino Unido com a União Europeia, que estava em jogo, sem maniqueísmos, evidentemente, mas no caso do Brexit, e a realidade ainda está para se impor a respeito desse caso. Mas essa turma bolsonarista é assim, eles têm aquelas regras pré-concebidas, eles são a parte mais rasteira da camada intelectual que trouxe certos comentários para o debate, então, ao emular aqueles argumentos, eles ignoram uma série de nuances que existem ali. E aí eles têm o comportamento correspondente, que é absolutamente inadequado para essas circunstâncias. Então, a capitã Cloroquina, ela defendeu aí a cloroquina e agora está pedindo para ficar calada. É mais um exemplo de que o bolsonarismo posa de valente, mas no dia D, na hora H, amarela, porque não está acostumado a prestar contas para a sociedade, a ser cobrado na sua responsabilidade. Está acostumado a se ancorar e se escudar. Mais uma vez eu vou falar isso no programa de hoje, porque vocês veem que é algo geral, né? No grupinho, na patota, na corrente supostamente ideológica. É isso que esse pessoal faz. O Ernesto Araújo, que tanto atacou a China, a OMS, atrapalhou aí as relações internacionais num momento
sensível para o povo brasileiro, ele está lá tendo media training para participar da comissão parlamentar de inquérito. Tem um militante virtual lotado no Palácio do Planalto que está treinando o Ernesto Araújo. Olha só a que ponto chegamos. Para que ele consiga responder, obviamente, evitando comprometer o presidente Jair Bolsonaro e ele próprio, as questões por parte dos senadores. Então, eles acharam que podiam emplacar as narrativas deles durante a pandemia, independentemente da realidade. E a realidade se impôs. Agora, eles ficam assim, todos acuados, com medo de serem investigados, com medo de ser presos e, obviamente, ainda posando de valente, com aquela empáfia, sem dar o braço a torcer, ameaçando como uma metralhadora giratória de bravatas, como faz o presidente da República. Essa é a circunstância. É isso que aconteceu. Aliás, queria até acrescentar uma informação para o debate que está até muita gente apontando nas redes sociais. A claque virtual bolsonarista, boa parte com microfone durante esse governo, que faz parte daquela camada mais rasteira, como eu estava dizendo, ou decadente, são aqueles que nunca foram analistas, articulistas de verdade, é o sujeito que tinha alguma projeção por aparecer no mercado da comunicação e acabou virando uma pessoa de opinião que, na verdade, não é a repetição da narrativa oficial mais rasteira. Eles defenderam muito a política adotada na Suécia. E estão aí saindo os dados sobre a Suécia. O resultado final da tentativa de atingir a imunidade de rebanho lá na Suécia foi o maior número de mortes por Covid-19 por milhão de habitantes e uma maior queda do PIB, comparado com outros países nórdicos que adotaram os lockdowns, as medidas restritivas, lockdowns de verdade lá, lá até houve, nesses outros países, um lockdown mais severo do que aqui no Brasil. E eles adotaram de maneira mais proativa do que aconteceu na Suécia. Então a Suécia, por exemplo, teve 1.403 mortes por Covid-19 por milhão de pessoas. A Finlândia, repito, Suécia 1.403, Finlândia 166. É uma diferença enorme. Noruega 141. Então é mais de 1.000 mortos a mais por milhão de habitantes na Suécia. E aí você vê o PIB em 2020, a Noruega menos 2,5, Finlândia menos 2,8 e a Suécia, o pior índice, menos 3,1. Então tudo que eles propuseram e repetiram nos microfones que, enfim, repetem as narrativas oficiais, acusando a imprensa, os jornalistas, ou qualquer um que criticasse de ser de esquerda, aquela coisa que eles costumam fazer para dividir o mundo entre nós e eles, tudo aquilo que eles pregaram se revelou falso. E agora eles tentam corrigir a posteriori, só que em geral eles não corrigem. No máximo eles dizem que não, naquele momento não era assim assado, ou eles vão deixando de falar naquilo e varrendo para debaixo do tapete. E tem gente que continua acompanhando ainda. Esse monte de gente rasteira que fica repetindo em conjunto as narrativas oficiais. Essas pessoas precisam ler mais Hayek, porque o Hayek, que foi prêmio Nobel, inclusive, eu já escrevi a respeito disso, num texto Breve História do Bolsolavismo. O Hayek, ele tem um capítulo lá em que ele fala sobre o nós contra eles. Embora tenha sido bastante turbinado no Brasil com o Lula, agora consolidado com Jair Bolsonaro, ele já falava de como só gente rasteira que acaba absorvida nesse processo de militância em favor de um determinado grupo. Porque gente mais sofisticada tem muitas diferenças, muitas divergências. Para ficar repetindo todo mundo a mesma coisa, aí basta pegar qualquer um desse nível que está aí sendo contrariado pela realidade.